A importância da nutrição no tratamento e recuperação de feridas é então o tema para a primeira parte do programa de hoje. Para isso mesmo, tenho comigo em estúdio Paulo Alves, é enfermeiro, professor da Universidade Católica do Porto e ainda vice-presidente da Associação Portuguesa do Tratamento de Feridas. Ser enfermeiro, seja muito bem-vindo ao Porto Canal, aqui ao consultório. Vamos então começar por perceber, antes de mais, e definir o que são feridas. Podemos definir ferida como qualquer lesão, e se quisermos aqui, que cause uma interrupção na continuidade da pele, isto é, que cause uma alteração desta continuidade. É caracterizado pelas, se quiserem, circunstâncias comuns. Quando nós falamos um corte, um arranhão, é o que nós mais denominamos como ferida, e esta é uma ferida. Vulgarmente denominamos como ferida, não é? Mas o problema é que se põe é que não é apenas este tipo de lesões a que nós denominamos feridas. Existem outras muito mais complexas, com que podemos, se calhar, apresentar aqueles doentes que estão muito tempo acamados, começam a apresentar algumas lesões em algumas áreas do corpo, uma ferida cirúrgica após um ato cirúrgico, após uma incisão em que há um corte. Portanto, temos aqui uma diferença grande entre o que é uma ferida com intenção de ser feita, e isto pode ser o ato cirúrgico ou qualquer tratamento que se faça nos tecidos, ou então algo que acontece sem nós podermos controlar, o caso de uma queimadura, o caso de escorregar, bater em algum lado e ter um hematoma, ou o que chamamos uma pisadura, ou uma equimose em termos clínicos, que pode ser uma alteração. E aqui é importante, a partir do momento que há um trauma, a partir do momento que há uma alteração nos tecidos, teremos objetivamente comportamentos dentro do tecido, a que nós chamamos de processos, neste caso do processo de cicatrização, ou processos fisiológicos que vão tentar fazer o quê? Regenerar aqueles tecidos, e aqui o mais importante é voltar a dar as mesmas características que aqueles tecidos tinham anteriormente. Se alguma coisa falhar aqui, passamos a ter uma ferida que se prolonga no tempo, os tecidos não voltam a ter o mesmo comportamento que tinham, portanto possam ficar mais fibrosados, ou se quisermos, mais rígidos, portanto deixam de ter tanta elasticidade. Mas isso tem a ver com a gravidade da ferida? Poderá ter com a gravidade e com o tratamento que se tenta aplicar, ou se tem sucesso ou não, na opção terapêutica que se teve, e nomeadamente a influência da nutrição neste caso específico. É importante percebermos que as feridas não são todas iguais, e aqui, ao observarmos os doentes, e a partir do momento em que eu digo que é importante observar o doente, ver as necessidades que o doente tem, neste caso doente falamos ferida porque estamos aqui numa situação de consultório de doente, olhar para os tecidos e saber realmente o que ele precisa, desde o tratamento que eu vou fazer localmente à ferida, que é como vou limpá-la, se vou utilizar água da torneira, se vou utilizar soro fisiológico, se vou utilizar qualquer outra solução mais específica. Sim, está a falar desde uma simples ferida à mais complicada. Exatamente. Da mais simples à mais complicada, existem diversos fatores que têm que ser tidos em conta para que eu tenha sucesso nesta regeneração celular, senão de outra forma E esses cuidados, então, o Sr. Enfermeiro estava a enumerá-los, como, por exemplo, a higienização. Muito importante. A limpeza adequada. Isto, das primeiras coisas que dizemos, se estamos em contexto domiciliar, estamos em casa, das coisas mais importantes, a água da torneira, desde que esteja em boas condições, pode ser utilizada rapidamente para lavar aquela ferida. É extremamente importante eu conseguir lavar de imediato, porque vou reduzir o risco de infecção ou possibilidade de algum micro-organismo entrar lá, em qualquer contexto. Portanto, é extremamente importante lavar a ferida. Certo. Se a ferida está mais complexa, ou se estamos a falar de uma ferida de difícil cicatrização, aqui será importante uma equipa multidisciplinar, o caso do enfermeiro, o médico, os nutricionistas, que avaliem em concreto o doente e vão ver que há aqui determinadas variáveis que, se não forem controladas, se eu não conseguir controlar a infecção, se eu não conseguir controlar o que é que o doente está a ingerir, vai-me faltar o quê? Vai-me faltar como é que o tecido vai crescer, vai-me faltar tecido para crescer e para que a pele novamente volte à mesma posição, se quisermos, inicial, ou com as mesmas condições que tinha anteriormente. Então, porquê que a nutrição é tão fundamental neste processo? Como eu lhe dizia inicialmente, se nós abordamos um trauma ou uma lesão nos tecidos, significa que houve ali morte de tecidos, ou então pelo menos a alteração das características que anteriormente aqueles tecidos tinham. O que é que nós vamos ter que regenerar? Vamos ter que criar novos tecidos. E se calhar é importante aqui percebermos, em contexto clínico, não tão numa situação geral, há células que nós conseguimos que voltem a regenerar e voltem a ter as mesmas condições, as mesmas características que tinham, outras não conseguimos. E daí é importante percebermos o que é aquilo que nós chamamos de cicatrizar
e o que é regenerar. Nós pretendemos que rapidamente alguns tecidos, a pele tem essa capacidade, é darmos as condições ideais para que a pele e os tecidos subjacentes consigam cicatrizar, entre aspas, que é o comum utilizado, mas que volta a regenerar aqueles tecidos dando as mesmas características. E de que é que aqueles tecidos necessitam? Que aqueles tecidos necessitam de oxigênio, necessitam de água e necessitam, como é óbvio, de nutrientes, proteínas, vitaminas, uma série de constituintes orgânicos que, se não houver no organismo, ou se eu não for capaz de avaliar no meu doente e decidir uma terapêutica ideal para que ele volte a ter aqueles nutrientes, vai-nos faltar aquilo que chamamos de mão de obra. Portanto, eu vou deixar de ter aquilo que necessito para que a ferida regenere. Eu posso ter os melhores produtos do mundo, eu posso utilizar as melhores soluções. Se eu não tenho a base, que é o material de construção dos nossos tecidos, eu não vou conseguir que aquela ferida regenere. Regenere, daí a importância. Mas quando fala em nutrição, falamos de alimentação? Sim, falamos... Há um aspecto que é importante, quando nós falamos de alimentar, a que alimentos ou que nutrientes é que estamos a falar, e quando falamos aqui, se calhar, muitas vezes de nutrição ou má nutrição, e há aqui uma confusão muito grande. A má nutrição não significa que o doente não se alimente. Podemos estar a falar de má nutrição e o doente até se está a alimentar numa dieta hipercalórica, e isto é má nutrição da mesma forma, portanto ele não está a ter uma dieta ideal para as necessidades que tem, está ou a alimentar sem exagero, ou há aqui um déficit ou uma escassez nos alimentos que ele está a ter. O que é importante é ter noção é que cientificamente nós conseguimos ir aos estudos e conseguir saber o que é que nutrientes é que são necessários para que a ferida regenere mais rapidamente, e conseguimos saber especificamente qual é o papel das proteínas, qual é o papel das vitaminas, qual é o papel... Em termos de investigação de ciência básica, conseguimos perceber perfeitamente, em termos dos processos fisiológicos, quais são os elementos necessários, por exemplo, para que os fibroblastos, células, nós temos que se consigam multiplicar e que se dê o crescimento dos tecidos. Todos nós já nos cortamos, e o exemplo mais básico, se começarmos numa ferida mais comum, quando eu encerro uma ferida, e há um corte, por exemplo, um corte, e eu vou unir os dois bordos da ferida, há um conjunto de processos fisiológicos que aqui no interior funcionam primeiro como uma cola, que vai fazer aquilo que nós chamamos o coágulo ou a crosta, vai impedir que continue a sangrar, portanto, a primeira fase é a hemorragia, depois vamos ter o quê? Um processo interno que começa por si só a limpar a ferida e eliminar o que não interessa, depois temos uma fase proliferativa, que vai ser o quê? Novos tecidos, novos vasos sanguíneos, portanto, nova pele, se quisermos, que se começa a construir, até termos a maturação dos tecidos, que é quando aqueles tecidos tornam a ter as mesmas características. Portanto, se eu não lhe der, e em cada um destes, se quisermos, fases da cicatrização, que nós chamamos 4 a nível sistémico e 3 a nível local, estes que acabei de falar, se nós não lhe demos estes constituintes, o que é que vai acontecer? Uma destas fases vai ser interrompida. E quando ela se interrompe, fazemos um ciclo vicioso, que é aquilo que se calhar eu não gosto muito de chamar, eu gosto de chamar de ferida complexa ou ferida de difícil cicatrização. Na literatura aparece muitas vezes como ferida crónica, e esta cronicidade tem a ver exatamente pelo facto da ferida não cicatrizar, e infelizmente temos feridas que não cicatrizam, nem mesmo com a nutrição. Agora, a verdade, com uma nutrição adequada, mas isto estamos a falar de situações específicas, claro. E a minoria, se nós conseguimos controlar, é importante perceber que se o doente estiver bem nutrido, nós conseguimos que essa ferida regenere. O problema é que se nós olharmos mesmo para dados internacionais, vemos que 30% a 50% dos doentes que entram internados estão mal nutridos. Mas quem é que faz, por exemplo, a avaliação do estado nutricional do doente? Nós, quando falamos de avaliação do estado nutricional, estamos a falar de, se calhar, uma avaliação mais complexa. Estamos aqui a falar primeiro o que é o rastreio, que é eu identificar os doentes que estão em risco, e isto pode ser feito, ou é normalmente utilizado, por exemplo, os enfermeiros fazem este primeiro rastreio, conseguem identificar quais são os indivíduos que estão em risco, existem inúmeras escalas de avaliação que podem ser utilizadas, e ao fazermos isto, vamos fazer uma referenciação daquele doente. E aqui poderemos ter uma equipa, quer seja um médico, um nutricionista, do ambiente onde estamos, e que poderá fazer isto. Mas repare, isto parece-nos simples em ambiente hospitalar. É muito mais complicado em contexto de cuidados de saúde primários, em que eu tenho que requerer esta equipa. Muitas vezes a minha equipa pode não ter estes profissionais associados, ou mesmo quem está sozinho e que tem dificuldade em recorrer. Portanto, em contexto hospitalar é fácil, provavelmente, eu ter uma equipa multidisciplinar que me possa dar esta ajuda. Isto é, o enfermeiro referencia, ele colhe os dados todos, conhece perfeitamente bem o doente, tem aqui um papel essencial no rastreio, e depois quem vai fazer o suporte nutricional e adequado, cá está, se quisermos, por exemplo, ao doente. Vamos imaginar, não é se calhar, temos que fazer sempre ao doente, que é um doente que, por exemplo, um grande queimado,
é um doente que tem uma necessidade energética enorme. Portanto, as necessidades que um doente comum poderão ser suportadas 1.500, 2.000 quilocalorias dia, aquele doente vai ter que ter uma necessidade energética. Logo, a alimentação tem que ser ajustada ao tipo de ferida. Quando nós falamos, por exemplo, úlceras de pressão, falamos daqueles doentes, como falei no início, que estão imóveis, que passam muito tempo, precisam de cuidadores que os posicionem. Normalmente, uma úlcera de pressão, ser enfermeiro, para quem não sabe lá em casa? Uma úlcera de pressão é caracterizada, se calhar vou começar por explicar quais são os doentes que estão mais em risco de desenvolver, para depois explicar onde é que elas aparecem, que é a forma mais fácil de nós conseguirmos identificar essas lesões. Normalmente aqueles doentes que passam muito tempo acamados, que têm alterações da sensibilidade, portanto não se sentem tão bem, que têm incapacidade de se calhar transmitir o desconforto e associado a isto, maus cuidados, nomeadamente, poderiam ter de higiene, poderiam ter, não são todos, portanto, isto aqui estamos a falar de quem estará mais em risco e com déficit nutricional, significa que têm maior probabilidade na zona das proeminências ósseas, isto é, consoante o decúbito, ou isto é, consoante o posicionamento em que eles estão, estejam em lateral direito ou lateral esquerdo ou em decúbito dorsal, portanto de barriga para cima, significa que há áreas ou proeminências ósseas, como é o caso da região sacrococcígea, se quisermos das nádegas, para ser mais simples de abordarmos, nos ombros ou então, por exemplo, nos cotovelos ou nos calcanhares, são zonas que estão apoiadas durante muito tempo. E como são apoiadas durante muito tempo, o próprio peso vai fazendo constante pressão. E o que é que acontece? Aquela pressão vai fazer aquilo que nós denominamos, começa, e o que é que interrompe a circulação, interrompe a própria oxigenação dos tecidos, impede que os nutrientes cheguem àquele local. O que é que acontece àqueles tecidos? Aqueles tecidos morrem. E daí nós denominarmos úlcera de pressão. Portanto, um dos fatores principais ser a pressão e são comuns nas proeminências ósseas. Se este doente já tem todos estes fatores de risco, se não tem um bom estado nutricional, os próprios tecidos não têm a mesma elasticidade, não estão bem hidratados, vão sucumbir muito mais rapidamente a este déficit e começam a aparecer essas lesões. Portanto, já não estamos só a falar da nutrição no aspecto de tratamento, mas sim na prevenção. É importante que os nossos doentes, ou os nossos, se quisermos, acamados, estejam bem nutridos. E muito importante, a nossa população está a envelhecer. Grande quantidade dos nossos doentes têm cada vez maior dificuldade em se mobilizar, em se mexer na cama, não têm superfícies de apoio, se calhar, ideais. Isto tudo vai aumentar que o risco do aparecimento de úlcera de pressão seja grande. Portanto, vamos tentar colmatar com a parte nutricional para reduzir cada vez mais este risco. Eu tenho aqui também um estudo que indica que cerca de 30% a 50% dos doentes que estão hospitalizados estão mal nutridos. O que é que isto significa? Todos os doentes que entram, ou esses 30% a 50%, e depois poderíamos pôr a análise desse estudo, há variâncias entre as amplitudes são diferentes, cada país terá realidade diferente, mas isso é o que nós chamamos de uma morte silenciosa, isto é, os doentes entram já com um fator de risco muito grande. Significa que eles, ao entrarem no hospital, se já estão mal nutridos, ou nós os conseguimos compensar, ou então vai ser extremamente complicado. Uma situação simples, uma cirurgia. O cirurgião pode fazer o seu ato real com todo o cuidado, toda a asepsia, mas depois falta-nos, se o doente não tiver todas as condições, se calhar vai pôr em causa toda a cirurgia, vai pôr em causa a sua própria recuperação. E muitas vezes isto para a população em geral é complicado, nós avaliamos, nós falávamos muitas vezes, será que toda a gente avalia ou tem noção clara de que a nutrição é realmente um aspecto importante na cicatrização? Eu dizia muitas vezes, e digo várias vezes, que é importante sensibilizar. Certo. E quando nós dizemos sensibilizar, isto é, os profissionais de saúde estão a par disto, sabem perfeitamente disto melhor do que ninguém. Só que a questão é que, dentro da área de feridas, muitas vezes dirigimos muito para onde? Para o tratamento local, para a ferida. E nós pretendemos... Não é suficiente. Pretendemos que seja avaliado o doente na sua globalidade, entre os quais o seu aspecto, o seu estado nutricional, e intervir. Porque há suplementos nutricionais, há uma vigilância cuidada, é preciso assegurar realmente que o alimento chega perto dos doentes, que eles se alimentam, e esta variabilidade vai dar aquilo que eu preciso, as proteínas, os macros, os micronutrientes, que são importantes para a regeneração tecidular. De outra forma não consigo garantir. E provavelmente, uma vez que a má nutrição também está diretamente ligada à prevenção e ao tratamento destas úlceras e feridas, não seria fundamental que houvesse um diagnóstico precoce? Claro. É de todo importante que este rastreio que é feito, o problema é que fosse, exatamente como diz, fazermos aqui uma vigilância prévia, este rastreio, esta avaliação contínua. Mas como é que isso poderia ser feito, Sr. Enfermeiro?
Nos cuidados de saúde primários, se nós trabalhássemos, e aqui sim o papel, neste caso até a enfermagem tem aqui um papel preponderante, nos cuidados de saúde primários, um peso enorme, o problema é que muitas vezes não tem tempo para prestar todos os cuidados. Certo. Nós pretendemos garantir que haja cuidados de qualidade e é isso que pretendemos oferecer. Muitas vezes são tantas as necessidades que nós não conseguimos responder e às vezes a prioridade que damos a algumas situações, isso depende de cada profissional e de cada área em que estamos a trabalhar, mas é complicado nós conseguirmos assegurar que toda a população, por exemplo, tenha esta necessidade abordada. Se calhar o que poderá fazer cada profissional é quando está com a família, quando está com o doente, sensibilizá-lo que este papel é extremamente importante. Às vezes dizermos o meu familiar não come há 2, 3 dias, esta perda de apetite é um indicador muito importante que nós temos que tentar reduzir a fim de dar ou garantir, prevenir, neste caso, que não haja desenvolvimento de feridas e ao mesmo tempo, se houver uma, garantir que eu consiga cicatrizar. Agora, as equipas multiprofissionais e a saúde hoje... tudo, estamos a falar se calhar de escassez de recursos e a escassez de recursos já vimos que chegou também à saúde e aqui é complicado nós conseguimos dirigir para esta panóplia de necessidades que temos e como dizia, a população envelhece cada vez mais, as comorbilidades são cada vez maiores, as necessidades são cada vez maiores e o que nós vemos é que os profissionais de saúde ficam limitados para intervir em todas estas situações. As fontes de nutrientes em termos de alimentação são todas iguais para as variadas feridas e para as variadas úlceras? Não. Varia, isto é, dependendo do tipo de ferida, por exemplo, quando eu há bocado lhe dizia uma ferida crónica, e se calhar é importante vermos isto, a ferida aguda é aquela ferida que eu falei, a ferida cirúrgica ou a ferida traumática, alguém que bateu, que se cortou, isto é uma ferida que acontece de forma não intencional, o caso das traumáticas ou intencional a cirúrgica, mas são programadas e nós conseguimos controlar perfeitamente o ambiente. Se há uma ferida cirúrgica, o doente vai ter ali um processo fisiológico aumentado, aquilo que nós chamamos um processo catabólico, anabólico, anda ali, todo aquele processo, portanto, há necessidades energéticas aumentadas, eu já vou ter que lhe dar outro tipo, não é outro tipo de nutrientes, se calhar outro tipo, ou fazer uma seleção adequada de nutricional, nomeadamente dar-lhe mais uma dieta, se quisermos, hipercalórica ou hiperproteica para aquela necessidade. Se nós abordarmos, por exemplo, as feridas crónicas, o caso das úlceras de pressão, o caso do pé diabético, úlceras de perna, até mesmo a ferida maligna, que teremos aqui, que são feridas extremamente complexas de cicatrizar, todas elas, e há estudos que diferenciam isto, têm uma necessidade proteica associada. Antes de mais, se lembrar ou se tentar ver este tipo de feridas, quando eu falo crónicas, que são grandes, que são feridas que permanecem durante muito tempo, por exemplo, com enxudado, com o líquido contínuo, mesmo estes fluidos, há perda de água, há perda de nutrientes, há perda proteica por ali, portanto, que ainda aumenta mais as necessidades que aquele doente tem. Por isso eu tenho que ajustar, mediante as necessidades do doente, uma dieta equilibrada e adequada àquele mesmo doente e não propriamente dizer a todos os doentes que têm uma úlcera de pressão ou a todos os doentes que têm. Não podemos aqui exemplificar o que é que será ideal para... Seria extremamente complexo. Não conseguimos dirigir o que podemos, e é importante referirmos isto, a alimentação o mais variada possível e pela roda dos alimentos e tudo isto que nós conseguimos tirar, esse é o dado mais importante. Se eu conseguir ir buscar a cada uma destas áreas os nutrientes que necessito, nós conseguimos ultrapassar esta necessidade. Por exemplo, não é fácil arranjar um comprimido de ferro, conseguimos, mas um comprimido com proteínas, um comprimido de quase uma alimentação do astronauta, é impossível nós conseguirmos fazer isto aos doentes, mas sim permitir que eles tenham uma alimentação variada e que vão cobrir todas as necessidades que andarão à volta disto. Falamos de uma situação simples, estamos a falar de nutrição, por exemplo, é a água. É muito difícil conseguir que pessoas com determinada idade já que consigam ingerir a água que nós pretendemos. Nós insistimos, mas é muito difícil conseguir pelo menos hidratação. Depende aqui também igual, mas, por exemplo, nós fizemos uma hidratação de 1 litro, 1,5 litro de água por dia, se nós conseguíssemos aqui numa situação normal, não estamos a falar de insuficientes renais, não estamos a falar de insuficientes cardíacos, porque isto depois, o meu medo é que generalizem, eu não pretendo que se generalize, mas que se associe às necessidades que têm e realmente à sua condição. E aí é fácil de ver, a pele, se repararmos, é aquela que nos espelha logo as nossas necessidades. Se a minha pele está seca, não adianta pôr cremes, quer dizer... Adianta pôr cremes, como é óbvio, ficamos mais bonitos ou se calhar hidratamos mais a pele. Mas a questão é que eu tenho que hidratar por via oral. Eu tenho que fazer com que aquela pessoa que eu vejo que aquela pele está a perder elasticidade, se calhar ela tem que ser hidratada. Portanto,
A pele vai ser o primeiro espelho, não da alma, mas o primeiro espelho de algumas necessidades que nós temos e que serão importantes ser avaliadas. Ir aí, esse rastreio, essa avaliação contínua. E uma das coisas, por exemplo, que o enfermeiro faz privilegiadamente será a avaliação da integridade cutânea. Quanto mais íntegra ela estiver, menor será o risco. Não esquecendo que, se eu estiver também bem nutrido, as minhas defesas do organismo também estão melhores. Se eu estou mal nutrido, as minhas defesas vão diminuir. E aquilo que eu dizia, o ciclo vai começar aqui. Se eu não tenho defesas do organismo, defesas contra os micro-organismos, qualquer um deles pode invadir, pode disseminar-se e pode complicar uma situação que aparentemente seria normal, que acontece muitas vezes numa ferida simples, se transformar numa ferida extremamente complexa. Porquê? Porque tem estas tais variáveis que falava no início. A infecção, a má nutrição, que pode levar rapidamente a uma complicação daquela ferida. A população em geral não tem noção do que é estar mal nutrido, bem não? Eu julgo que não, porque mal nutrido normalmente associa-se a estar magro. Exatamente. E a estar desnutrido. E aqui sim, a desnutrição é uma escassez. Exatamente. E as pessoas levam a má nutrição para uma situação específica de que a pessoa está magra. E o estar magro não significa que está mal nutrido. A grande questão é, o obeso também está mal nutrido e muitas vezes é só associado a quem está com alguma debilidade em termos de peso. E é importante as pessoas perceberem que má nutrição significa que há um desequilíbrio nas necessidades calóricas e proteicas do que é ingerido e que realmente o que o doente está a ingerir ou a pessoa realmente está a fazer a sua dieta desequilibrada. E isso é importante tentar equilibrar, como é óbvio. E é muito importante a função dos profissionais de saúde neste sentido. Os profissionais de saúde têm aqui, como lhe digo, um papel extremamente importante, e aqui não falando do papel de cada um, mas sim a equipa multidisciplinar, porque quando nós avaliamos os doentes, nós avaliamos em tempos diferentes. A equipa não está reunida numa sala e cada um avalia a sua situação. Por isso, este trabalho em equipa é extremamente importante. Eu não posso exigir que o nutricionista avalie o meu doente e faça, se quisermos, um suporte nutricional adequado ao meu doente, se eu não o referenciei. Ou o doente chega a ele, ou então terei que ser eu a referenciar, o médico que o avalia ou pedir colaboração, e esta equipa multidisciplinar integrada, isto é que são os cuidados que nós pretendemos dar aos doentes. Só que em ambiente hospitalar poderá ser mais simples, noutros contextos não é assim tão simples. Seria o ideal. Seria o ideal. Sr. Enfermeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, até uma próxima vez.